Bom, então, no Ayurveda, a questão da longevidade é uma questão importante. Estava estudando ontem. E Ayu envolve a quantidade de tempo que você ainda vai ficar vivo. A longevidade deve ser entendida dessa forma. E não exatamente, por exemplo, se você tem 80 anos de idade, ali você não tem um grande Ayu. Porque provavelmente você vai viver, sei lá, mais 10, 20, 30 anos. Entendeu? Uma pessoa que está com 20 anos tem mais Ayu, no sentido que a gente está falando aqui, de ser quantos anos restam de vida. Tá certo? Então, o objetivo do Ayurveda, em um certo sentido, é ajudar você a ter muitos anos de vida pela frente, para que você possa chegar na tua idade, digamos assim, mais espiritualista, que o Ayurveda vai chamar de idade Vata, e você ter uma capacidade de ter tempo, energia e saúde para se dedicar às suas práticas espirituais. Porque o objetivo maior do Ayurveda é incrementar sattva e fazer com que você possa desenvolver a sua espiritualidade. Esse livro daqui, eu acho que eu já mostrei para vocês, é o livro do Sanjay sobre o Ashtanga Hridaya. É um livro que eu estou lendo bastante. E ele está sendo o meu principal professor hoje em dia. Ele é inglês. Ele é os 4 primeiros capítulos do Ashtanga Hridaya. Aí aqui, o primeiro setor do Ashtanga Hridaya se chama Sutra Sthana, que é onde estão os princípios fundamentais que você precisa entender, para entender todos os outros 5 setores, sthanas, do Ashtanga Hridaya. Ok? É como se ele fosse o motor do sistema. Tudo meio que vai funcionar porque aquele Sutra Sthana funcionou. Então, a gente tem alguns textos clássicos na Ayurveda. Um dos que é bastante utilizado é esse, o Ashtanga Hridaya. Bom, então, nesse Sutrasthana, o segundo verso já é Ayuhu Kamayamanena Dharma Artha Sukha Sadhanam Ayurvedo Padesheshu Videyaha Paramadaraha. Isso significa, rapidamente, aquele que deseja uma vida longa para alcançar Dharma. Aí tem toda uma questão como é que a gente vai traduzir Dharma. Artha e, atenção, Sukha, não é Moksha, que aparece aqui. Deve viver de uma maneira respeitosa consigo mesmo e estudar, entender, implementar os ensinamentos do Ayurveda. Okay? Então a pronúncia certa de Ayurveda é Ayurveda, como a gente estava vendo antes. O A do Ayurveda é Ayurveda. Então a ideia do Ayurveda, aqui eu vou continuar falando Ayurveda só, digamos assim, por ser mais comum no mundo onde a gente está vivendo, mas saibam o correto. É que o objetivo de você ter a longevidade é você alcançar Dharma, Artha e Sukha. Normalmente essas palavras vão vir como Dharma, Artha, Kama e Moksha. Aqui ele está aparecendo como Dharma, Artha e Sukha. Então Dharma, a gente depois vai ver isso com cuidado, mas aqui basicamente significa você viver uma vida direita. Você viver uma vida em que você tem a sensação de que você serve o divino, independente se aquilo dali está sendo gostosinho ou não. Depois a gente vai, digamos assim, pegar esse pano e fazer muita manga dele. Ok? Soquinho de pano de manga. Então, Dharma, em um certo sentido, é você viver uma vida que você sente que é uma vida íntegra. Vamos colocar dessa forma. Certo? Artha, nesse sentido que a gente está conversando, é aquilo que te dá uma sustentação material, que é uma sustentação material que não te violenta, que você não teve que roubar, matar, nem nada ali. Você fez coisas que te parecem direitas, você seguiu o teu Dharma, aquele Dharma te deu um salário, entre aspas, e você sente que aquilo dali paga as suas contas. Ok? Teu objetivo não é acumular grandes mansões nem nada.
É tipo ter tempo para se dedicar ao seu desenvolvimento espiritual. Ok? E Sukha, aqui, é um conceito mais relacionado a uma pessoa que não está necessariamente buscando ser um yogi e atingir a liberação de moksha, do ciclo de renascimentos e da finalização do processo de criação de desejos. Ok? Então o Ayurveda, ele relativamente, é um processo de fazer com que a gente busque ter uma sensação de integridade diante da vida, Dharma, que isso mais ou menos pague as nossas contas sem que isso seja um negócio que a gente fique estressado o tempo todo, Artha, e que a gente tenha tempo para desfrutar a vida de uma maneira sáttvica. Ok? O Ayurveda, ele tem o propósito de criar uma rotina, um estilo de vida, que a gente aumente a nossa, digamos assim, proximidade do divino, mas não que a gente necessariamente transcenda, se liberte, se ilumine, etc., como é o propósito do yoga, como a gente conversou na sessão anterior. O Shastra do Yoga está muito relacionado à ideia de moksha, de você transcender a identificação com o transitório e você retornar ao Supremo como sua identificação absoluta, a vivência disso. O Ayurveda, ele é um pouco mais modesto no escopo dele, no propósito dele. Mesmo que você não queira meditar todo dia, mesmo que você não queira, digamos assim, fazer, 2 horas de prática de yoga ou qualquer coisa que seja todo dia. Você só quer trabalhar, levar uma vida decente e ter saúde. O Ayurveda, ele serve para esse nível, digamos assim, mais mundano, onde a pessoa não necessariamente está buscando a espiritualidade. Mas o Ayurveda está, digamos assim, parametrizando algum redor, que mesmo ela não buscando a espiritualidade, aquela rotina vai levar ela a um estado mais sático da mente, a um estado mais integrado com o universo. Vai estar acordando cedo, vai estar vendo o nascer do sol, vai estar fazendo... A gente, de alguma forma, no Ayurveda leva a pessoa digamos, pela isca da saúde. E a gente fisga a pessoa pela saúde, sem ela, digamos, perceber, ela cai no tanque da espiritualidade. Desculpa usar esse exemplo do peixe, mas em um certo sentido ele ilustra bem, ok? Então, no Ayurveda não necessariamente você precisa entrar com a pessoa dizendo que ela precisa ser vegetariana, você precisa acordar às 4:30 da manhã no Brahma Muhurta, etc e tal. Porque esse é um papo relativamente mais da perspectiva do yoga. No Ayurveda, se a pessoa já está acordando relativamente próximo ao nascer do sol, isso já é muito bom. Já está evacuando relativamente antes do sol nascer, ou antes de comer alguma coisa sólida. E se eventualmente quiser fazer algum tipo de oração, não precisa necessariamente ser em mantra, assim que acorda, é procurar um lugar onde a espiritualidade da pessoa se manifesta com conforto. Sem necessariamente isso ter alguma coisa tipo, olha, para o Ayurveda funcionar, você vai ter que acordar 4:30 da manhã, fazer não sei quantas horas de yoga, e não sei quantas horas de mantra, e não sei o que, isso tudo você tem que terminar, e o puja, e não sei o que, etc e tal. Essa rotina mais exigente, mais austera, ela é uma rotina do yoga. A rotina do Ayurveda, ela é relativamente mais light, se comparada à rotina do yoga, ok? Por que a rotina do Ayurveda é mais light? Porque a rotina do Ayurveda está como propósito, como escopo, Dharma, Artha e Sukha, e não Dharma, Artha, Kama e Moksha. Quando no yoga você está buscando transcender os seus desejos, aí você precisa distinguir Kama e Moksha em 2 conceitos diferentes. Mas aqui, em um certo sentido, Sukha é 80% Kama e 20% Moksha. Ou seja, a questão espiritual de olhar e se enxergar como uma centelha do divino e perceber que você é apenas uma manifestação transitória de uma consciência maior, isso não é o propósito maior do Ayurveda diretamente. Por isso, uma pessoa não precisa ser vegetariana para seguir o Ayurveda. Mas dificilmente uma pessoa consegue ser um yogi sem ser vegetariano. Entende? O conceito do ahimsa, que é um conceito extremamente fundamental pro yoga, pro Ayurveda ainda está ali meio que dentro do Dharma.
mas ele não se explicita de uma maneira tão veemente, entende? Então, nesse sentido, o Ayurveda é uma versão, em um certo grau, baby do Yoga. Porque, digamos assim, a ambição do Ayurveda é uma ambição mais mundana, enquanto que a ambição do Yoga é uma ambição mais transcendentalista. Isso não quer dizer que o Ayurveda é menor do que o Yoga. Isso quer dizer que o Ayurveda é uma boa porta de entrada para o mundo do Yoga. Porque, no geral, uma pessoa que cuida do Agni, como a gente está vendo aqui na nossa metodologia do Namaste Coach, ela acaba, via de regra, e ficando mais vegetariana. Não porque a gente obrigou, mas porque ela percebeu que comer carne é mais pesado para a digestão. E ela aprendeu a comer a comida de uma maneira saudável, sem carne, e ela vê que a qualidade de vida, que a vitalidade dela, que o sukha dela melhorou. Mas não foi por uma questão necessariamente espiritual, foi por uma questão mais de saúde. Ok? Então, nesse sentido, vale a pena entender o Ayurveda mais como uma medicina e o Yoga mais como uma prática, como uma disciplina espiritual. Tá certo? Mas isso não quer dizer que o Ayurveda não tem espiritualidade, isso não quer dizer que o Yoga não tenha Agni ali. Eles são, digamos assim, dois lados de um mesmo processo. O Ayurveda está mais bem equipado para lidar com um aspecto denso da matéria, o Annamaya Kosha, nosso corpo de comida, e o Pranamaya Kosha, nosso corpo de respiração. E o Yoga está mais bem equipado para lidar com o nosso Pranamaya Kosha e com o nosso Manomaya Kosha, com o nosso corpo de respiração, de energia e o nosso corpo mental. Ok? Então, ainda que exista dentro do Ayurveda terapia de mantra, e ela seja muito importante, quem desenvolve isso muito mais é a prática do Yoga. Certo? Então, muitas vezes vocês podem ver nesse verso que vai aparecer a palavra moksha em vez da palavra sukha. Isso é um entendimento errado do qual é o propósito do Ayurveda, segundo o Vagbhata no Ashtanga Hridaya. Se vocês forem ler o Charaka Samhita, que é uma outra fonte importante, vocês vão ver que não é exatamente a mesma coisa que está definido. Então, a gente está estudando mais pelo Ashtanga Hridaya porque ele é um texto mais básico, um texto mais fundamental, para a gente começar a entender o Ayurveda. Depois que a gente entende o Ashtanga Hridaya relativamente bem, a gente pode, digamos, ir para o Charaka, que é o texto que normalmente as pessoas acabam lendo e boiando no assunto, porque ele é digamos assim, um PhD na história. Ok? Então, para sintetizar, Dharma, Artha, Sukha. Essas três palavras é importante a gente estar familiarizado. Dharma, levar uma vida íntegra, levar uma vida justa, levar uma vida onde você sente que você serve ao divino. Esse componente do divino é importante, ou da ordem das coisas, da lei natural. Tem que ter alguma coisa superior dentro do conceito de Dharma. Artha é, digamos assim, o meio material que tem sentido para você. Não é só dinheiro que você, se matou e está cheio de crise de consciência para conseguir aquilo. Artha não é riqueza no sentido monetário. Artha é riqueza no sentido espiritual. Ok? Então, às vezes, um principal artha que você tem que ter é tempo. Para você poder, digamos, ver o nascer do sol e não ter que estar estressado indo para o trabalho porque você tem que ganhar bilhões para depois pagar a cirurgia de infarto. E Sukha é você estar com um estado de saúde e contentamento que permita você ter um bom grau de, digamos assim, rotina sátvica. Uma rotina que ajuda você a se sentir integrado ao ritmo do cosmos, a que você se sente parte de uma vida que pulsa. Ok? Até aqui? Todo mundo junto? Muito bom. Muito bom.